Olá, sou Carolina Hanna Chaim, sou médica psiquiatra, trabalho especialmente com transtornos por uso de álcool e outras drogas e vou falar um pouquinho sobre as implicações que a genética tem na trajetória de consumo de álcool da vida do indivíduo. Então, muitas vezes a pessoa que antes não bebia nada passa a fazer um uso inicial do álcool, o que muitas vezes pode transitar para um uso pesado. Em alguns casos, felizmente, a minoria transitar para um quadro que a gente chama de dependência do álcool, né? Aquele quadro onde o álcool assume uma prioridade na vida do indivíduo. E alguns marcadores genéticos já são comprovadamente muito importantes para determinar essa trajetória e o risco de haver essa transição. Então, por exemplo, alguns asiáticos eles herdam um marcador genético que eles não conseguem fazer um uso de alta quantidade de bebidas alcoólicas. Em pequena quantidade, como eles têm uma enzima, uma versão da enzima que metaboliza o álcool inativa, o corpo deles não é capaz de metabolizar bem o álcool. Então eles são naturalmente protegidos contra o uso pesado e consequentemente contra o alcoolismo, né? Por conta de um marcador genético simples. Então eles vão ter um efeito flushing, eles tomam 1 ou 2 doses de álcool e vão passar mal, ficam com vermelhidão, sudorese, mal-estar, e isso faz com que eles não persistam no consumo. Entretanto, outras pessoas herdam um escopo genético capaz de metabolizar bem o álcool, onde a pessoa ela começa a fazer um uso inicial e quando ela vai se reunindo com os amigos e com os pares, ela nota que ela bebe mais para manter os mesmos efeitos do que os seus pares. Isso é o que a gente chama de baixa resposta ao álcool, ou seja, a pessoa é pouco sensível aos efeitos do álcool. Ela, comparativamente às pessoas da mesma idade, do mesmo grupo social, ela bebe uma quantidade maior para ter os mesmos efeitos, né? Que efeitos? Para se sentir um pouco tonta, inicialmente para ter os efeitos de relaxamento social, depois o discurso começa a ficar um pouco alterado, pode se sentir um pouco tonta, ter uma incoordenação motora, até aquele sono incontrolável, né, que os jovens chamam de PT, perda total, né, quer dizer, a pessoa, para chegar nisso, ela precisa beber muito mais do que outras pessoas que são mais sensíveis. Isso vai determinar um padrão que a gente chama de beber pesado episódico, ou seja, a pessoa vai a uma festa e enquanto o amigo vai beber 2, 3 doses de álcool ao longo da noite para ter aqueles efeitos de euforia, né, os efeitos que levam ao uso recreativo, a pessoa que tem a baixa resposta ao álcool vai beber 5, 6 doses e vai ter então o que a gente chama de beber pesado, né, que é o consumo de 4 ou 5 doses ou mais do que isso num período de 2 horas. O problema desses marcadores genéticos é que eles operam diretamente na nossa capacidade de metabolizar o álcool tanto no fígado como no cérebro, mas ao longo da vida eles vão operando por mecanismos indiretos, né? O que é isso? Então, a pessoa que tem esse padrão, ela se agrupa com outras pessoas que também têm esse padrão. E depois vai ficar difícil diminuir esse padrão, porque a norma do grupo passa a ser beber nessa quantidade, nessa frequência, que a gente chama de norma social. Além disso, a pessoa vai adquirindo o que a gente chama de expectativas positivas para o álcool. Quer dizer, como essa pessoa dificilmente passa mal, são pessoas às vezes que têm pouca ressaca, elas conseguem fazer esse uso pesado, se divertir e não encaram tantos problemas relacionados a isso no início dessa trajetória, elas chegam a um determinado ponto onde elas acreditam que esse beber pesado trará consequências positivas para a sua vida. E isso alimenta a manutenção desse consumo nesse padrão de risco. Então esse é a baixa resposta ao álcool. Além disso, tem um outro padrão também influenciado geneticamente, que são os efeitos subjetivos do álcool. O que é isso? Então o álcool é uma droga bifásica. Quando a pessoa consome, ele aumenta o nível na corrente sanguínea, depois de um tempo diminui o nível na corrente sanguínea. Algumas pessoas, quando o álcool está na fase ascendente da corrente sanguínea, vão ter os efeitos positivos, prazerosos, mais exacerbados do que outras. Então, a sensação às vezes de euforia e de relaxamento que leva a pessoa a internalizar a crença de que beber é gostoso, é prazeroso, em algumas pessoas é mais acentuada.
Da mesma forma que nessas pessoas a fase descendente, onde a pessoa vai sentindo uma irritabilidade, o que a gente chama de disforia, que é um desconforto psíquico, né? Não tá legal, e que leva a pessoa a consumir uma outra dose logo em seguida, um uso compulsivo. Em algumas pessoas, então, que tem esse padrão de efeitos subjetivos mais acentuado, mais diferenciado, elas são mais propensas a um consumo mais rápido e compulsivo. Por quê? Elas querem de novo esse efeito positivo e elas querem evitar ao máximo esse efeito negativo que nelas é mais exacerbado. E além disso, tem alguns marcadores genéticos e alguns genes que vão influenciar diretamente para o quadro de dependência. Aí, passando por esses mecanismos que eu mencionei, e além disso outros mecanismos que a literatura científica ainda tem tentado desvendar com mais precisão, mas geralmente passando também por uma capacidade do indivíduo de metabolizar bem o álcool, de ter efeitos ao longo da vida bem progressivos, que permitem que a pessoa se mantenha bebendo por um longo período. E além disso, por influência de outros transtornos mentais, que esse é um outro estudo que está surgindo bastante importante, né? Quer dizer, o risco da pessoa transitar entre um uso pesado e a dependência é bem maior quando a pessoa também tem outros transtornos mentais, por exemplo, de ansiedade, transtornos de humor, o que também é influenciado geneticamente. Então, como uma conclusão aqui para essa breve fala, eu deixo a mensagem de que o alcoolismo, a dependência de álcool, tem uma influência genética de 60%, o que é alto. Portanto, é imperativo que a gente investigue nos nossos pacientes quem são aqueles que têm história familiar positiva para o alcoolismo. Filhos, netos, sobrinhos de pessoas que têm a dependência, eles estão automaticamente em um risco maior. É claro que não é uma doença totalmente determinada pela genética. Se a pessoa não tiver um ambiente de consumo permissivo, se não houver o álcool, não vai haver dependência. Mas ela tem um risco e pode ser que se ela não cuidar desse consumo, ela também progrida. Portanto, esse indivíduo vai merecer uma atenção especial em relação a isso. Obrigada pela atenção.